Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco em nome de Jesus. Nós vamos falar das realidades celestiais, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3 e no verso 10. Evangelho de João, capítulo 3 e no verso 10. Essa semana nós tivemos o privilégio de pregar para as crianças no culto infantil. Um culto que nós fazemos aqui na Igreja Quadrangular uma vez por mês, um culto de verdade. Todos os cultos são de verdade, mas para as crianças, um culto diferente, onde há louvor, onde há ministração da palavra, onde há orações. Procure saber qual é o dia do próximo culto. Foi uma bênção, meus irmãos. As crianças oraram, elas choraram, elas aceitaram a Jesus como Salvador, levaram bênçãos para suas casas. Deus está movendo, isso é avivamento, meus irmãos. Está acontecendo no mundo inteiro e também está acontecendo aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular. Evangelho de João, capítulo 3, verso 10, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. A Bíblia diz: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo o que nós dizemos, o que sabemos e testificamos, o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as mãos aqui para a minha vida, peça a Deus: Deus, fale comigo, Pai. Mude a minha história, Senhor. Estar diante do Senhor, as pessoas foram mudadas, eu também quero ser mudado, Pai. O cego recebeu visão, eu quero receber visão espiritual hoje. Ah, Senhor, o surdo, Pai, ele passou a ouvir, Pai, eu quero ouvir. Se os meus ouvidos estão tapados, eu quero ouvir. Pai, aquele que estava morto, ele ressuscitou pelo poder da Tua palavra. Eu quero ser ressuscitado, Pai, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi lida, e eu creio que o mundo espiritual, Pai, ele se dobra diante do Senhor. Eu peço ao Senhor que coloque os Teus anjos em volta, Pai, desse quarteirão, Pai, Senhor, porque as coisas que vão acontecer aqui são coisas celestiais, que eles lutem por nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor dará ordens aos Teus anjos para estarem conosco, Pai, para que não tropecemos em pedra nenhuma. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra liberta, Pai. Eu, Senhor, ó Pai, libero libertação nesse lugar, em nome de Jesus, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus queridos irmãos, eu tenho visto e acompanhado tantas pessoas que estão passando por doenças e enfermidades. Doenças e enfermidades que mudaram a vida, a rotina das pessoas, mudaram a sua vida, mudaram a estrutura e mudaram a perspectiva de um futuro aqui nessa terra. Jesus Cristo disse: nós passaríamos por tribulações, passaríamos por momentos difíceis, mas para que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo, a Sua palavra venceu esse mundo, Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Mas nós estamos vendo, meus irmãos, tantas dificuldades, e o Senhor tem me levado a trazer uma palavra que não haveria uma palavra que eu pudesse pregar nessa manhã, que não fosse uma palavra de esperança, uma palavra que trouxesse esperança à sua família, que está passando por um momento como esse, uma palavra que trouxesse uma realidade espiritual em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu venho aqui para pregar um Deus que pode todas as coisas,
Nós cremos, nós repetimos, nós ouvimos, nós cantamos, que o nosso Deus pode todas as coisas, no nome do seu Filho Jesus e na sua palavra. Sempre foi assim, durante todo o tempo da Bíblia. Deus disse a Abraão: Abraão, conte as estrelas do céu, Abraão. Eu farei uma nação saindo do ventre da tua esposa. E Abraão olhava para o ventre da esposa e via um ventre estéril. Mas Deus disse a Abraão: Abraão, não há nada, não é impossíveis a Deus em todas as coisas. Deus disse a Moisés: Moisés, não há nada que eu não possa fazer, creia. De todas as madres que eram secas, Deus foi tirando o futuro do seu povo. Tirou da madre da esposa de Abraão, tirou da madre da esposa de Isaque, e tirou também da madre da esposa de Jacó. Onde não havia possibilidades, onde não havia mais jeito, onde já estava fadado ao fracasso, Deus tirou vida. Onde existia morte, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós pregamos e acreditamos. Por isso eu digo, há uma esperança a você que nos ouve. Eu não vou nomear doenças, meus irmãos, porque pode parecer que uma doença é mais difícil para Deus curar do que outras. Não! A palavra de Deus diz, o nosso Deus é o Deus que cura, é o Jeová Rafá, é aquele que te cura e que te sara, creia, em nome de Jesus. Não há outro caminho, não há outro pensamento de fé que não seja esse: Deus pode me curar, pode me restabelecer, fazer novas todas as coisas, transformar situações e realidades. Abra o seu coração nessa manhã. Há uma esperança para você, há uma esperança para a casa que nos assiste. Em nome de Jesus, uma esperança de cura, uma esperança de salvação, uma esperança de mudança de quadro, uma realidade em Cristo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, porque olhamos a situação, vemos a situação que não muda, que está caminhando por uma morte eterna longe do Senhor, uma situação de uma doença que está levando a pessoa a definhar, a pessoa a estar doente cada dia mais. Mas há uma esperança e uma realidade em Cristo, que os nossos olhos serão abertos hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas, foram construídas por Ele. Eu li ontem, estava lendo, ele dizendo a Jó tantas verdades, meus irmãos, que nós temos que saber, e voltar a pensar nisso. Ele disse: Jó, quando os trovões traçam o céu, Jó, eu esquadrinho e traço a linha para que ele vá onde eu dou ordem. Meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que pode te curar, que pode todas as coisas. As bênçãos estão em Cristo. Precisamos compreender, meus irmãos, essas coisas. E no texto, Jesus se depara com um homem chamado Nicodemos, um mestre em Israel. Ele não era qualquer um, meus irmãos. Ele conhecia a história de Israel, ele oferecia sacrifícios a Israel, ele fazia orações em Israel, ele era um dos principais dos judeus, mas os seus olhos estavam fechados para uma realidade nova que estava à sua frente. Ele compara Jesus a um bom homem vindo de Deus, porque como outros homens já vieram de Deus, nenhum homem poderia fazer tais coisas como Jesus fazia. Ele foi à noite para ver Jesus, por medo do que as pessoas pensassem dele. Os seus olhos ainda estavam fechados para reconhecer quem era Jesus. Aquele que era o verbo, mas o verbo vivo que se apresentou a nós, como o Evangelho de João diz. Aquele homem estava com os olhos fechados para uma realidade celestial. Eu quero abrir um parênteses, meus irmãos, para falar um pouco da fé dos brasileiros. Somos um país que tem muita fé, mas fé em quê, meus irmãos? Em que realidade é a fé do nosso Brasil?
fé em algo que não pode se mover, fé muitas vezes até em demônios, em trabalhos, fé na força, fé no intelecto, fé num partido político. É isso que vai resolver a nossa vida? Meus queridos irmãos, eu declaro aqui que a palavra de Deus diz que os deuses que não fizeram esse mundo serão destruídos. Somente um Deus que pode fazer todas as coisas é o Deus de Israel, é o Deus Jeová. Eu declaro que a única fé verdadeira é em Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há outra fé. Se você está baseado em outra fé, coloque essa fé do lado, não queira mais. Diga, declare, como vamos declarar aqui nos nossos lares amanhã, após a live, durante a live. O Senhor é o nosso pastor. Ele é o meu pastor, Ele me conduz a pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia por caminhos bons, somente o Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros e cavalos, são fé porque carros são fortes, cavalos são potentes. Mas nós faremos menção do nome poderoso de Jesus. Aqueles que confiam em carros e cavalos, eles se encurvam e caem, mas nós permaneceremos de pé, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Então, meu querido, nós temos que entender, os 12 apóstolos foram homens bons, mas morreram e aguardam o chamado de Jesus. Buda, ele fez uma religião aqui que é enorme, o budismo, mas ele morreu. Maomé criou os muçulmanos, a fé deles, mas ele morreu também. Madre Teresa de Calcutá, ela foi uma pessoa maravilhosa, ela entregou a sua vida para salvar pessoas, para tentar levar pessoas a um caminho, mas ela também morreu. Maria, mãe de Jesus, aquela que concebeu, aquela que Deus olhou do céu e escolheu ela, ele escolheu, também morreu. Todos estão aguardando o chamado daquele que morreu, mas está vivo, ressurreto diante do Pai. A Bíblia diz que João olha no céu e olha um cordeiro como se fosse morto, mesmo glorificado, ele traz as marcas, meus irmãos, como se havia sido morto, mas está vivo e ressuscitou. Somente Ele tem o poder para mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar o quadro da sua casa, trazer vida, trazer salvação, trazer mudança, trazer cura para o teu corpo. Somente Jesus. A palavra de Deus diz que os nossos olhos têm que ser abertos. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. São nas regiões celestiais que nós temos que abrir. Por isso Jesus, abrir os nossos olhos. Por isso Jesus disse para Nicodemos: se você não crê nas coisas que eu estou te falando e testemunhando, que dirá se eu falar a você das coisas celestiais? A Bíblia diz em Efésios: Deus nos abençoou em Cristo nas regiões celestiais. Os meus olhos têm que olhar as regiões celestiais, eu tenho que enxergar as regiões celestiais, eu tenho que saber que lá nas regiões celestiais está a minha cura, está a bênção para minha família, está o resgate, a salvação do meu lar. Creia em nome de Jesus, já está lá, já está pronto, coisa que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não viram, nem jamais desceu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado, já estão lá em seu favor. Creia em nome de Jesus. Nós devemos abrir os nossos olhos. Pode estar difícil para você aqui ver o seu marido, a sua esposa passando por uma tribulação, num estado de dor. Pode estar difícil, mas nas regiões celestiais não é a mesma realidade. Creia em nome de Jesus. A Bíblia diz na palavra de Deus um fato de um profeta Eliseu, quando a casa dele é cercada por exércitos.
exércitos que vêm de repente contra a tua vida, exércitos que cercam a tua casa, exércitos que cercam o teu coração, trazendo medo do amanhã, trazendo medo do futuro. Exércitos estavam cercando aquela casa. Está em 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas de cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai meu Deus, ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Meus irmãos, aquele que é profeta de Deus, ele consegue enxergar a região celestial. Em nome de Jesus, nossos olhos, Senhor, abra os meus olhos hoje, para que eu veja que mesmo esses exércitos cercando a minha casa, trazendo más notícias, trazendo desesperança, trazendo doença, Pai, eu quero enxergar em nome de Jesus, que maior são os que estão conosco, nas regiões celestiais, prontos para nos abençoar, em Cristo Jesus. Maiores são os que estão conosco. Mas esse homem não conseguia enxergar. Então, no texto, meus irmãos, as coisas celestiais, o diálogo que Jesus tem com esse homem, ele diz a Nicodemos, ele já havia dito a Nicodemos: Nicodemos, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo, um nascer de novo, para você ver esse reino, enxergar esse reino. O que é nascer de novo, casa que nos assiste? O que é nascer de novo, você que está nos assistindo? O que é nascer de novo? É nascer de cima, nascer dos céus. Nicodemos disse a Jesus: acaso um homem velho como eu pode voltar ao ventre da minha mãe? Jesus estava dizendo que para ver o reino, meus irmãos, nós temos que nascer de novo, nascer em Cristo. E ele continua dizendo que é necessário que Nicodemos nascesse da água e do Espírito de Deus. O que representa nascer da água e do Espírito de Deus, representa nascer de um batismo nas águas, nascer de um arrependimento, porque o batismo significa arrependimento. Veja que Jesus não diz que é necessário se arrepender novamente, não. Até para você se arrepender, você precisa nascer dos céus, receber essa graça de Deus, dizer: Deus, eu estou aqui na minha casa, eu estou aqui neste lugar, eu preciso nascer de novo, Senhor, eu preciso receber o Senhor na minha vida, para que eu possa me arrepender, nascer das águas, nascer da água e do Espírito de Deus, e não só ver o reino, mas agora eu quero entrar e acessar esse lugar no reino, em nome de Jesus. Que a nossa vida, hoje, meus irmãos, para os nossos olhos se abrirem, nós possamos nascer do alto. Quem ainda não nasceu de Deus, diga: Deus, eu estou nesse lugar, eu preciso disso, e eu quero nascer agora do arrependimento, arrepender dos meus pecados, mudar a rota, mudar o sentido da minha vida. O Espírito Santo vai te conduzir até esse lugar, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, Jesus passa a dizer a Nicodemos, no verso 13: somente aquele que subiu ao céu sabe dessas coisas celestiais. Quem sabe dessas coisas, senão aquele que subiu do céu, aquele que veio do céu, o Filho do homem, Jesus Cristo. Ele sabe o que está acontecendo naquele lugar. Quando ele manda o anjo vir dizer a Zacarias que haveria de nascer um filho, também de um ventre estéril, uma mulher já alongada de dias, o anjo Gabriel diz a Zacarias: Zacarias, eu assisto diante de Deus. E agora Jesus disse: somente aquele que sabe o que está acontecendo diante de Deus pode te falar essas coisas, senão aquele que veio dos céus. Jesus Cristo sabe, queridos. No Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Soa poético esse salmo, esse versículo, porque a realidade desse versículo é dura, meus irmãos.
É duro entregar o caminho ao Senhor, entregar, dizer: Deus, eu estou acometido de uma doença, o Senhor está vendo, eu não consigo mais, eu entrego ao Senhor. Pai, os meus filhos estão distantes, Pai, eu já orei, eu já clamei, eu já fiz correntes, Pai, eu entrego eles nas Tuas mãos, Pai. Não há salvação para os meus pais, não há salvação para minha mãe, Pai, eu entrego diante do Senhor. É duro, não é fácil. Não é fácil estar nas regiões celestiais, e os seus olhos têm que ver esta bênção, em nome de Jesus. Nós pregamos para as crianças que Moisés foi jogado num rio onde havia infestação de crocodilos. A filha de Faraó não foi nadar nesse rio, ela foi se banhar com as águas tiradas do rio, mas a mãe de Moisés teve coragem de entregar o seu filho de 3 meses, colocaram no cesto de junco, jogar naquele rio, aquele rio repleto de crocodilos, e dizer: Senhor, eu entrego ao Senhor, confio no Senhor, que o Senhor fará a obra. Ela entregou aquele menino, e Deus lá do céu deu ordens, mandou fazer silêncio, mandou calar, para que ninguém tocasse nessa criança. E a filha de Faraó encontra, Deus estava fazendo ali daquela criança um libertador. Um libertador, meus irmãos. Ele não olha o que está acontecendo aqui, ele olha em Deus o que está acontecendo nas coisas, nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos olhos. Terminando a conversa com Nicodemos, Jesus conversa com ele e diz: Nicodemos, eu sei das coisas celestiais, e assim como da mesma maneira que Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário. Meus queridos, a história diz que Moisés estava conduzindo o povo no deserto, mas o povo murmurava, o povo reclamava, o povo não conseguia enxergar regiões celestiais que Deus os estava conduzindo, que Deus estava livrando. Quando havia sede, saía água da rocha; quando havia falta de pão, o maná descia no deserto, e eles reclamaram, disseram: Moisés, nós estamos fartos desse maná, nós não queremos mais, estamos enjoados desse maná, você nos trouxe aqui para morrer nesse lugar. A Bíblia diz, meus irmãos, que na ira de Deus saem serpentes de todos os lugares naquele arraial, e começa a morder as pessoas. As pessoas estavam sendo mortas porque estavam no pecado, não estavam conseguindo enxergar Deus. É a vontade de Deus que você enxergue regiões celestiais, mas as pessoas estavam sendo mordidas e sendo mortas por serpentes. Então Moisés vai diante de Deus e diz: Deus, tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia desse povo. Então Deus diz: Moisés, faça uma serpente de bronze. O bronze, meus irmãos, ele indica o juízo de Deus, a justiça de Deus. A serpente representa o pecado que seria colocado na justiça de Deus. Uma representação de Jesus Cristo quando ia subir ao Calvário. Era o pecado do mundo que ia ser inserido no corpo de Jesus, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Moisés levantou aquela serpente, todos que olhassem para aquela serpente, quando forem picados, quando o pecado viesse, teriam cura e salvação, não seriam mortos. Sabe, meus irmãos, as pessoas teriam que olhar, casa que nos assiste, olhar para a serpente. Não era olhar para Moisés, não era ajudar os outros com boas obras nessa vida, não era lutar contra a serpente, lutar para as serpentes não virem. Elas virão, o pecado está inserido nesse mundo, ele vem, e você não deve olhar para líderes, você não deve olhar para uma pessoa que foi boa, uma pessoa que foi um padre, um pastor, um líder religioso. Não são eles. Não é lutar contra o pecado aqui nessa terra, não é ajudar as outras pessoas, mas é olhar para a cruz de Cristo,
é nele que está a salvação, é nele que está a cura. Os nossos pecados foram lançados sobre ele na cruz do Calvário. Isaías 53:4 diz que na cruz o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar em nome de Jesus. Eu creio na cura do Senhor, eu creio. Eu gostaria que a irmã trouxesse o óleo aqui. Nós vamos ungir a todos vocês em nome de Jesus. A cura para você em nome de Jesus, nas regiões celestiais. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.